Primeira bateria de lítio ferro fosfato 48 volts que a gente vai fazer teste aqui no canal. Na verdade, essa aqui é uma bateria de 51.2 volts, 16S, de 100 amperes da Felicity Solar, que a gente vai abrir e vai conhecer ela agora. E aqui veio a caixa da bateria, ó. Este aqui é um modelo de rack ou gaveta, como o pessoal fala. Esse aqui então é preso dentro de um rack, não é de parede que nem o tradicional. E aqui a gente vai ver o que veio aqui, ó. Uma caixa Accessory Box. Dentro dessa caixa veio cabo de conexões de dados, um azul e um cinza. Dois pequenos cabos aqui, possivelmente para ligação em paralelo de baterias. Também para comunicação de dados com os RJ. Esse aqui para um aterramento. Terminais de compressão com os parafusos. Aqui veio também dois RJs aqui para dados, o manual e o certificado de garantia. E aqui já temos acesso à bateria. Bem embalado, né? Como todas as outras baterias, muito bem embalado. Vamos tentar ver como é que eu tiro agora ela daqui, porque é pesadinha. E esta é a bateria, que segundo o manual, peso líquido 43 kg e peso bruto, não sei se é com a caixa, 47 kg. E a gente vai ver aqui as dimensões dela aqui, ó. Só da caixa aqui, no questão da largura, ó, dá 44 centímetros. Tem mais essas orelhas aqui do lado, mas dá para tirar, que é para prender na gaveta. Vamos ver aqui com mais essas orelhinhas aqui quanto dá, ó. Aqui se vai contar tudo, vai dar aqui uns 48 centímetros e meio, com essas aletas aqui do lado. Lá de trás aqui, dá para dizer que é o comprimento? Até os terminais aqui, ó, 58 centímetros, 58. 54 só a caixinha aqui. E a altura fica em 13 centímetros e alguns milímetros, 13 centímetros e meio. Então essa aqui é a arquitetura desta bateria, tá? Pesando aí 43 kg, 47 eu não entendi. Então vamos ver os detalhes dessa bateria. Aqui tem essa tabela aqui de especificações que descreve o modelo da bateria, a capacidade de energia 5.12 kWh, tensão nominal 51.2 volts, que ela é 16S, máximo de corrente contínua de carga e descarga 100 amperes e máximo de contínuo carga e descarga em potência em watts 5.000 watts. Aqui as temperaturas de funcionamento de carga e descarga. Na outra lateral a gente só tem essa tabelinha aqui de alertas e avisos. E aqui na frente é que a gente tem as conexões. Onde ela tem um disjuntor de 125 amperes, duas capas aqui dos bornes positivo e negativo, com as duas saídas, pode ser colocada do lado assim também. E aqui são parafusos e porcas M8, para terminais M8. Aqui o botão liga e desliga do power. Aqui as conexões de COM. Aqui é para ver o SOC, a capacidade de carga. Possivelmente esse LED corresponde cada uma a 25% de carga. RUM e alarme. E aqui ainda temos uma portinha aqui que a gente abrindo, a gente tem acesso a um fusível de 200 amperes, 70 volts. Esta é a parte traseira, é lisa, não tem nada. Parte também de baixo lisa, sem nada. Então todas as conexões são feitas na parte frontal desta bateria. Este modelo não vem com nenhum display e eu conferindo aqui no manual, a conexão dela para a gente fazer um monitoramento seria pela RS485, a comunicação ICANN. Então ela a princípio não tem Wi-Fi nem Bluetooth, é só por cabo. E uma curiosidade aqui que eu estava vendo, ó. Todas as baterias Felicity eu sabia que era 5 anos de garantia. Essa aqui pelo manual está dizendo aqui, ó, 7 anos de garantia. Eu vou tirar essa dúvida lá com a Motorshop para ver se é 5 anos ou esse modelo específico tem 7 anos. Agora a gente vai fazer a recarga completa dela e vamos fazer o teste de descarga, onde a gente vai ligar o disjuntor, vai ligar o botão Power e a única coisa que a gente tem aqui para saber a capacidade da carga que ela está seria isso aqui, ó. Que 2 LED ligado, 50% de carga. Então vou configurar agora a fonte usina aqui para recarregar essa bateria lentamente e depois a gente faz um testezinho de descarga. Configurei a fonte carregador usina no modo carregador, na opção de Lithium e carregar uns 10 amperes até os 58.4 volts, que é o máximo da bateria. E aqui ela está mandando, ó, 10 amperes para a nossa bateria. Tensão do carregador 58.4 volts, corrente zerou, então
recarregou nossa bateria. E aqui todos os LEDs cheios, completa a carga, vamos botar no testador. O teste de descarga será feito com a corrente de 10 amperes constante até os 40 volts para ter uma descarga 100%. Até o momento a bateria já entregou 76 amperes, quase 4 kWh de armazenamento com consumo acima de 500 watts. LED já começou a piscar, indica então que tem 10% para menos de carga e entregou até o momento 92 amperes. Teste concluiu com a bateria entregando 102 amperes-hora, 5.305 watts-hora de energia em 10 horas e 13 minutos. Agora vamos abrir para conhecer a parte interna dessa bateria, só tirar esses parafusos que tem na tampa aqui à volta. Aqui ele tem um lacre de garantia, é bom não abrir isso aqui, mas eu já vou abrir aqui porque a gente vai conhecer. Então não façam isso, senão você vai perder a garantia da sua. E aqui sai a chapa. A tampa é de chapa bem grossa, bem reforçada. E aqui temos a interna da bateria. Aqui temos duas linhas de células de lítio ferro fosfato, 8 cada uma. Mas a ligação é em série, ó, positivo ligado no negativo. Tem uns protetores aqui nos terminais, muito bem acabado. Aqui é uma barra, né, flexível para interligar as duas linhas. Aqui também tem uns acabamentos. Muito bem montado, né? Esses detalhezinhos faz total diferença. Aqui temos um dispositivo extintor de incêndio. Eu vou tentar tirar para a gente olhar as especificações, mas é um extintor de incêndio. Aqui temos o BMS, bem robusto, olhem só, bem grandão. Balanceamento vai ser passivo, porque ela não tem capacitores, né? Como todas as baterias quase que a gente testa. Disjuntor aqui, ó, com cabeamento grosso. Aqui tem uma conexão dos terminais internamente, o botão liga e desliga, ali o suporte do porta-fusível e aqui mais as conexões da porta-com. Tirando essas pequenas presilhas, tiramos essas proteções de cima das celas. E olhem só que qualidade na montagem. Isso aqui são cabos flat, né? Se não me engano é esse o nome. Interligado aqui, ó, no BMS. Que coisa mais bem montada isso aqui. Ó. Eu só tinha visto esse tipo de montagem aqui de ligação em baterias automotivas. Olha aqui, ó, interligado às células por solda, aqui tudo ponteadinho. Então não tem como dar mau contato nisso aqui. Sem contar que tem mais uma capa aqui ó, protegendo a parte superior das células. Aqui tem duas cintas, tem compressão, aqui é uma compressão metálica aqui e cintas na lateral. Olhem só que perfeição. Cortei um pouquinho da proteção aqui que protege as células, essa de plástico, para a gente ter acesso aqui a um dos QR Codes, para a gente tentar ver se pega algum dado da célula. Embora esse aplicativo eu não sei a veracidade. Vamos ver se a gente consegue escanear ele ali. E simplesmente mostrou, ó, são células da marca Rept, fabricação 2/3 de 2026. E aqui tem alguns outros dados. Visualmente a gente já vê que são células novas, então só o aplicativo ali reforça essa informação. E aqui ó, tem proteções embaixo aqui também, entre as células também ó, tem umas chapas aqui para isolamento. Então é uma bateria top, muito bem montada ao meu ponto de vista. Não vou conseguir tirar esse dispositivo extintor de incêndio aqui em aerosol, spray que chamo, porque ele tem 2 pontos de fixação e teria que tirar as células. Mas aqui ó, vem uma manguinha aqui, que é praticamente um sensor e aqui a ponta dele ó. Então se tiver um aquecimento X, uma temperatura X, ele abre aquilo ali, rompe e simplesmente atira um aerosol aqui para conter chamas. É o mesmo modelo que eu estou usando lá na minha caixa de QDC. Aproveitando que a bateria está aberta e nós fizemos uma descarga de 100% dela e o pessoal técnico gosta desse teste, a gente vai fazer o teste aqui em cada célula para ver a tensão, para ver se teve um nível grande de desbalanceamento. 2.88 volts, 2.88 volts, 2.88 volts, 2.89, 2.89, 2.88, 2.88, 2.88, 2.87, 2.87, quase 8, 2.88, 2.84, 2.87, 2.70 e 2.82. Nível de desbalanceamento ínfimo perto da descarga plena que nós fizemos nela.
Confirmei com o pessoal da Motorshop e ele realmente é 5 anos de garantia. A garantia então que eles dão aqui no Brasil é 5 anos das baterias Felicity Solar. E ela não tem Wi-Fi nem Bluetooth como se esperava, então a conexão de dados e o monitoramento se dá por cabo. Aqui este cabo aqui inclusive ó, é para você conectar no próprio inversor da linha Felicity Solar, que ele já vem pronto. Então esse aqui é para te conectar nos inversores Felicity. Ó. Tem um lado que tu conecta na bateria e esse outro aqui no inversor. E esse outro aqui ó, já é para diversas outras conexões de outros inversores. Tá? Inclusive aqui ó, Day, Growat, Lux Power, vou fazer o teste no meu Lux Power que eu tenho ali de 14K. E outras marcas aqui, Mega Revo, Solix Inverter e outras aqui ó, Solax Power, todos esse aqui, até da Royal Miles, tá? Vai usar esse cabo aqui para fazer a conexão, a comunicação do inversor com a bateria. E também, segundo a Motorshop, tem como você acessar internamente a bateria, monitoramento e as configurações por um aplicativo pelo computador, notebook ou PC, por cabo, usando daí um aplicativo, uma ferramenta aqui que diz, né? Que eles me passaram aqui que é a PylonTech Auto. Só que eu não sei como é que é esse monitoramento, se tu precisa de algum adaptador ou como é que tu faz, eu não sei fazer. Mas segundo eles, tem como fazer essa conexão do notebook ou PC com a bateria. E em relação a preço dessa bateria aqui, eu vou dar duas dicas para vocês. Ela tá para vender tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. E aí depende, para você comprar, depende de como você quer pagar. Hoje, praticamente hoje é dia 5 de agosto. Se você for comprar no Mercado Livre, essa bateria hoje está saindo R$ 5.106. Frete gratuito e tu pode parcelar no cartão do Mercado Pago até em 18 vezes, R$ 283,67. Aqui não está incluso nenhum cupom de desconto. Hoje tinha liberado o cupom de desconto de R$ 150 para vocês terem noção. Então aqui no Mercado Livre está valendo a pena se tu for parcelar essa bateria, vale a pena porque ela vai sair mais barato, ainda mais em 18 vezes no cartão. Agora, se tu pretende comprar ela à vista, não quero comprar à vista, vale a pena já tu comprar aqui pela Shopee. Na mesma Motorshop, na mesma loja. Na Shopee hoje, praticamente sem cupom aqui também, não apliquei nenhum cupom, R$ 4.883,36. Porém, tem o valor do frete. Aqui para mim ficou R$ 160 o frete. Então praticamente saiu R$ 5.000 e pouquinho, mas mesmo assim sai mais barato ainda que no Mercado Livre. Então tu tem que ver, se tu quer parcelado, Mercado Livre está valendo mais a pena. Tu quer comprar à vista, dependendo do frete, quem conseguir, se estiver mais perto, aí, né, o frete for mais barato também, vale a pena comprar na Shopee. A empresa que vai enviar, a loja que vai enviar é a mesma Motorshop, vai sair do mesmo centro de estoque. Quem quiser também pode entrar nos meus grupos de oferta do WhatsApp, que sempre que tem promoção, cupom de desconto desses produtos que eu testo aqui, vários outros, eu vou colocando lá e o pessoal consegue comprar com valores bem mais acessíveis. Cogite também ser membro amigos do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos. E se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar e até o próximo vídeo, meus amigos.